Vamos tentar compreender um pouco melhor este processo. Rui Costa Pereira, advogado de Direito Penal, está aqui connosco neste Jornal do Dia. Boa tarde, agradeço a sua disponibilidade. Entretanto, já se sabe, confirmou-se que o requerimento do advogado de defesa, que não conhecemos ainda, de António Costa, já entrou nos serviços do Ministério Público do Supremo Tribunal de Justiça. O que é expectável que aconteça? Muito boa tarde. É expectável, primeiro que tudo, que esse pedido, esperemos todos, que seja apreciado o mais brevemente possível, porque se fizermos bem as contas, já passaram cerca de 6 meses, meio ano, desde o fatídico parágrafo do comunicado da Procuradoria-Geral da República, e a verdade é que, em bom rigor, pelo menos à luz daquilo que o Ministério Público tem entendido divulgar a respeito das ditas suspeitas em relação ao Dr. António Costa, está tudo na mesma. E, portanto, eu consigo compreender, aliás, por acompanhar várias pessoas que já passaram por uma situação parecida, de certa medida, a ansiedade associada a esta suspeita que existe. Estamos a falar de uma suspeita pública de alguém que... E relativamente ao Primeiro-Ministro, não é uma suspeita qualquer. E, portanto, eu acho que todos nós esperamos, a bem até da compreensão plena deste caso e da investigação que o Ministério Público e das suspeitas que entendeu publicamente anunciar que existem relativamente ao Dr. António Costa, que o Ministério Público aprecie rapidamente o pedido feito pela sua defesa. Eu perguntava o que é expectável, porque não sei se um requerimento como este, de alguma maneira, acelera o processo ou não, ou é mais uma pressão mediática, vá lá... A experiência diz-me que não irá contribuir para nenhuma aceleração do processo, quer dizer, porque... Nem quando alguém que é formalmente arguido apresenta um requerimento de aceleração processual, um requerimento formal que tem em vista a que o processo seja de facto acelerado. Nem isso, do ponto de vista material, contribui para a aceleração do processo, o que seria, numa coisa destas, um mero, entre aspas, um mero pedido do advogado, do Dr. António Costa, para que este seja ouvido, fazer com que o processo seja acelerado. Não acredito. Mas quanto tempo é que é possível que uma suspeita destas se mantenha, até que se defina se é arguído ou não? Eu não sei responder a essa pergunta, porque uma coisa é aquilo que está na lei. E aquilo que está na lei é a estipulação de prazos máximos legais para o Ministério Público conduzir as investigações criminais que tem a seu cargo, e esse prazo vai flutuando em função da natureza dos crimes, por exemplo, da especial complexidade da investigação. Mas o que é verdade isso é um caso que se vê há décadas, pese bem as minhas palavras, o Ministério Público conduz as investigações dentro dos prazos que entende e sem qualquer tipo de limite. E a Procuradora-Geral da República, que ontem não quis falar sobre o assunto, poderá ter alguma influência numa decisão dos procuradores no sentido de acelerar esse processo? Só se a aceleração processual for de facto, enquanto instituto formal previsto na lei, for de facto desencadeada. Agora, o problema neste caso é que o Dr. António Costa, pelo que sabemos, nem sequer foi constituído arguido e, como tal, à luz da lei, não tem sequer legitimidade para... pelo menos no imediato, dizer-se que tem a possibilidade de fazer esse pedido. E a entidade competente na lei para o decidir é, de facto, a Procuradora-Geral da República. Mas lá está. Mas o Estatuto de Arguido é precisamente para defender a pessoa que está em causa de acusações. Certo. Neste caso aqui não se pode defender de nada. Não se pode defender de nada porque o Ministério Público achou por bem, em novembro, dizer que o Dr. António Costa é suspeito da prática de crimes, mas estamos em março e, até ver pelos vistos, as suspeitas não eram fortes o suficientes para justificar convocá-lo perante um magistrado do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça para o constituir como arguido. Porventura estará o Ministério Público à espera que seja o próprio a tomar essa iniciativa, já que a lei confere de facto essa possibilidade das pessoas relativamente às quais recai a suspeita de crimes requererem ao Ministério Público a sua constituição como arguido, mas pareceria, numa situação destas, uma coisa absolutamente aberrante, primeiro fazer-se um comunicado daquela natureza, dizer-se uma coisa daquelas, e depois esperar-se que seja o próprio a tomar a iniciativa de requerer formalmente ao Ministério Público que o tome, que o qualifique como arguido e que o trate enquanto tal, para que ele, de uma vez por todas,
possa beneficiar dos direitos que a lei reconhece ao arguido, mas não reconhece ao suspeito. Mas o direito penal então tem aqui um vazio, porque não considera sequer o estatuto de suspeito. Portanto, há aqui, do ponto de vista... Considera como embrião da qualidade de arguido, mas de facto... E o que é que isso significa? O que é que muda? Significa que não pode acontecer uma situação como esta. É óbvio, quer dizer, quando é o próprio senso comum a dizer-nos que é uma absoluta injustiça, uma tremenda injustiça, fazer com que alguém seja, aos olhos do público, suspeito da prática de crimes, mas no final do dia não seja sequer arguido, é óbvio que isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E quem é que responde por isso? À cabeça quem tomou a iniciativa de divulgar essas suspeitas. Diria eu, parece-me. A autora do parágrafo. Procuradora-Geral da República. É o que me faz sentido. Ninguém lhe perguntou, acho eu. Houve uma iniciativa do Ministério Público, entendeu por bem, fazer aquela expressa menção relativamente à pessoa do Dr. António Costa. Até hoje, salvo erro, apesar das poucas explicações que a senhora Procuradora-Geral da República deu sobre o caso, até hoje acho que ainda ninguém compreendeu a razão de ser daquele parágrafo. E ninguém pode, do ponto de vista político, exigir nada à Procuradora-Geral da República. Ou seja, a Ministra da Justiça pode fazer alguma coisa agora nesta fase? A Ministra da Justiça não me parece que tenha uma competência para vir pedir explicações à Procuradora-Geral da República. Mas o primeiro, à luz da Constituição, o Presidente da República, sob proposta do Governo, tem competência não só para nomear a Procuradora-Geral da República, como para exonerar. Diria que aquilo que acontece entre uma e outra coisa também poderá caber na esfera de competências desses órgãos políticos. Rui Costa, muito obrigado. Há aqui um enorme vazio ainda. É verdade. Vamos ter que perceber se este requerimento faz ou não efeito e há, por parte do Ministério Público, mais informação sobre este suspeito que até agora era o Primeiro-Ministro de Portugal. Boa tarde.